Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui para que possamos atualizar suas informações contábeis, já que saiu o balanço agora recentemente do primeiro trimestre de 2023. Então, estamos trazendo as informações mais atualizadas dessa companhia, ela que já havia passado aqui pelo canal, então atendendo aqui a solicitação dos nossos inscritos, então vamos atualizar como está a situação dessa empresa. Trata-se da Dexus Participações SA. E a Dexus foi uma sugestão do meu amigo Pedro Henrique, grande Pedro Henrique, parceiraço aqui do canal, já de longa data, que sempre está junto conosco aqui, a quem eu agradeço imensamente aí, Pedro. E também quem sugeriu a Dexus foi o Fernando Baldock, grande Fernando Baldock, também muito bom ter você conosco aqui, Fernando. Espero corresponder também às suas expectativas. E espero corresponder às expectativas de todos vocês. E caso queiram participar, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degrafe, e manda lá o seu comentário, manda também a sua sugestão de empresa, mas aproveita, faça inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Mas para que possamos entender todos os números da Dexus, né, então naturalmente que a gente tem que contar um pouquinho da história, porque a história se traduz em números, né? Então, para a gente entender tudo isso aí, é uma empresa que já está indo aí praticamente para o seu centenário. Ela surge, toda a sua história, surge no ano de 1929, através de um dos maiores empreendedores que nós tivemos aqui no Brasil, o Antônio Joaquim Peixoto de Castro. O Antônio Joaquim Peixoto de Castro, ele começa lá em 1929, montando, dando seus primeiros passos, tanto na indústria química quanto na indústria de tubos de aço. Mas que ele começa mesmo a se desenvolver foi a partir de 1938, quando ele funda a Apollo Tubos de Aço. A Apollo Tubos de Aço, que é uma empresa muito forte dentro do segmento da construção civil. E dentro desse seu espírito empreendedor, também ele, junto com o Draught Hernani, foi um dos fundadores, né, da primeira refinaria aqui do Brasil, da refinaria Manguinhos, né? E a refinaria Manguinhos também, então, fazia parte desse grupo, né, que se formou, que era o grupo Peixoto de Castro, o GPC. Né? E aí, então, agora a empresa vai deslanchando cada vez mais. Em 1954, funda mais uma empresa, a Sinteco, né? E aí, no ano de 1965, monta mais uma empresa, né? A primeira unidade industrial de produção de formol aqui do Brasil. Em 1971, também cria mais uma empresa, que é a Procint, que é justamente voltada para a produção de metanol, matéria-prima utilizada na produção de formol. Já na sequência, entrando já nos anos 2000 ali, a empresa ela começa a passar por uma série de dificuldades, e principalmente em função da refinaria Manguinhos. E aí, com isso, a empresa começou a ter uma série de dificuldades e não teve outra alternativa a não ser vender a refinaria Manguinhos. Mas mesmo assim, ainda não resolveu. Até por quê? Porque eles tinham também montado um banco, esse banco também acabou quebrando, e aí a empresa ficou extremamente endividada e não teve alternativa a não ser entrar com um pedido de recuperação judicial. Mas antes de entrar nesse pedido de recuperação judicial, eles já vinham ali justamente desmembrando essas empresas, ali, criando como se fosse uma holding, né? Uma holding, desmembrando as empresas. E aí elas foram separadas em GPC Química, que era uma empresa justamente voltada para a produção de resinas. Também a Copenor, voltada para a produção de metanol. Também a Apollo Tubos, voltado para tubos ligados à construção civil, e a Apollo Tubulars, que são tubos especiais utilizados mais no setor de óleo e gás. Mas aí, na sequência, eles tiveram, em 2013, praticamente entrar com um pedido de recuperação judicial, até para poder equilibrar a empresa. E a empresa ali passou por todo aquele período de recuperação judicial, conseguiu superar toda essa fase ali, e no ano de 2020 encerrou o processo de recuperação judicial. Mas aí a empresa já estava bem mais equilibrada. E aí, para não ficar lembrando os tempos mais difíceis da empresa, que era o grupo GPC, ou GPC Par, né? Aí eles também mudam a razão social para a Dexus Participações. Então hoje, para que possamos entender o que é Dexus Participações, eu trago para vocês que os balanços de 2019, 2020, 2021, 2022 e também do primeiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender como que está a situação da Dexus Participações. Então, vamos aos números.
Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Dexus Participações S.A., como eu falei para vocês, trouxe aqui 2019, 2020, 21, 22 e agora o primeiro trimestre do ano de 2023. Então, através dessa base histórica aqui, nós conseguimos ter uma ideia do que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período e, consequentemente, você já começa a entender também o que pode acontecer com a empresa em termos de futuro. Mas para que possamos entender o que é Dexus, então vamos começar lá pelo ano de 2019, olhando esse total do ativo. O total do ativo aqui dentro do balanço, que o balanço é separado em dois grupos, ativo e passivo. No ativo nós temos tudo aquilo que faz parte do patrimônio da empresa, seus bens e direitos. E esses bens e direitos eles são separados em dois grupos. Bens e direitos fixos, quer dizer, não são para venda, não são para se transformar em dinheiro no curto prazo. E aqui o ativo circulante, que agora sim, aqui são os bens e direitos para movimentação, chamado capital de giro. E a somatória dos dois, então, é todo o patrimônio da empresa, que lá em 2019 era de 814 milhões de reais. Desses 814 milhões de reais, nós temos aqui um valor mais significativo de imobilizado, lá dentro do não circulante, lá dentro do capital fixo. Máquinas, equipamentos, fábricas, instalações, enfim, tudo aquilo necessário para o desenvolvimento da atividade da empresa. E nessa parte de cima, o ativo circulante, que é o capital de giro, são os recursos que vão movimentar toda essa estrutura física aqui. Lá em 2019 totalizava 268 milhões de reais, com uma representatividade de 33% em relação ao ativo total. A empresa fecha 2019 com 11 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 108 milhões em contas a receber relativos às vendas, né, dos seus produtos e os estoques 90 milhões. Dentro dos outros créditos aqui, geralmente são lançados como valores maiores aqui, os impostos a recuperar de curto prazo. No ano de 2020, a Dexus aumenta um pouquinho o seu tamanho, 845 milhões de reais. E desses 845 milhões, esse crescimento, o crescimento mais alto aqui, ocorre no capital de giro, que vai para 349 milhões. A empresa agora fecha com 40 milhões de reais em saldo no banco, né, a aplicação, 166 milhões em contas a receber e os estoques totalizando 107 milhões. Então, um aumento aqui no capital de giro. Chegando em 2021, aí a Dexus ela dá um salto, ela pula de 845 milhões para 1 bilhão 295, é todo o patrimônio da empresa, então é como se fosse o tamanho da empresa, 1 bilhão 295 milhões. E esse crescimento todo se dá justamente aonde? No capital de giro. Então o capital de giro aqui, que ele pula para 851 milhões de reais, aí desses 851 milhões de reais, a empresa fecha aqui com 97 milhões de reais em dinheiro, né, dinheiro caixa, banco, aplicação, 350 milhões em contas a receber, vejo que praticamente dobrou contas a receber, e os estoques também dispararam, foram para 254 milhões de reais. E o capital de giro agora passa a representar 65,7% né, de todo o ativo da empresa. Chegando em 2022, a Dexus agora é uma empresa de 1 bilhão 307 milhões, e desse valor aqui, o capital de giro cai um pouquinho aqui para 778 milhões. Mesmo assim, a empresa aumenta o volume de dinheiro em caixa para 198 milhões, uma pequena queda aqui no contas a receber para 305 e uma queda também nos estoques que fecha com 211 milhões de reais. Então, a empresa agora é de 1,307. 3 meses depois, agora em março de 2023, a empresa é de 1 bilhão 378 milhões. E o capital de giro volta lá para a faixa dos 800, fecha agora com 872 milhões, 63% de representatividade. A empresa encerra março agora com 287 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 331 milhões em contas a receber e 209 milhões os estoques da Dexus. Então vejam que ela que vinha nesse processo de recuperação judicial, ao sair da recuperação judicial, ela começa aqui toda uma fase de crescimento. Mas não é, o crescimento em si não quer dizer absolutamente nada. Nós temos que olhar da onde que vem os recursos para bancar todo esse crescimento. E os recursos de uma empresa, eles vêm de dois caminhos. Ele vem de capital de terceiros através de endividamento e do capital próprio através do patrimônio líquido. Lá em 2019, a dívida total da Dexus era de 613 milhões de reais, 75,3% de todo o seu patrimônio estava comprometido com dívida. E o capital próprio, 200 milhões, 24,7%. No ano de 2020, o endividamento ele cai para 529 milhões e o peso da dívida apenas 62,6%. Digo apenas porque era 75%. Então ele diminui significativamente para 62%.
No ano de 2021, a dívida, apesar do crescimento, indo para 765 milhões de reais, o peso dela ficou menor, 59,1%. Por quê? Porque agora nós tivemos aqui um crescimento aqui no capital próprio da empresa através dos lucros gerados dentro da própria atividade. Chegando em 2022, o endividamento ele recua para 619 milhões e o peso da dívida agora, nesse ano de 2022, é de 47,4%. Fechando março de 2023, a dívida, apesar de um pequeno crescimento nominal para 636 milhões, mas o peso da dívida fecha em 46,2%. Então vejam que a dívida que era de 75 cai para 62, cai para 59, cai para 47, cai para 46. Então a cada exercício que passa, a Dexos vem aqui reduzindo o seu endividamento. Olhando os resultados agora produzidos pela empresa, esses resultados são observados aqui pela demonstração de resultados do exercício. Aqui nós vamos ver o quanto que a empresa gera de venda e quanto que ela tem de lucro líquido. A receita de vendas lá em 2019, 797 milhões. Em 2020, o faturamento vai para 994 milhões. Em 2021, o faturamento vai para 1 bilhão 774 milhões. Em 2022, sobe, passa dos 2 bilhões, agora 2 bilhões e 98. E agora, em 3 meses no ano de 2023, já acumula aqui um faturamento de 469 milhões, também projetando aí um faturamento pelo menos próximo a 2 bilhões de reais. Mas mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. E qual é o lucro? O que sobra para a empresa de tudo aquilo que ela faz? No ano de 2019, sobrava um lucro aqui de 22 milhões. Em 2020, 143 milhões de lucro. Em 2021, 229 milhões de lucro. Em 2022, o lucro cai para 179 milhões. E agora, em 3 meses do ano, acumula 54 milhões, projetando lucro acima de 200 milhões para 2023. Naturalmente que esse lucro aqui não é só a questão do faturamento, mas também a questão do custo, o comportamento do custo em relação ao faturamento. E o custo da Dexos, que era de 81,7, caiu para 78,3, 79,2, volta para 81,7 e agora esse ano vem trabalhando com um custo de 76,1%. Então, a empresa vem tentando aqui reduzir seus custos, justamente que com a redução de custo, aí ela consegue aumentar o seu lucro. E as despesas operacionais também, que consomem parte do faturamento e, consequentemente, tira lucro da empresa, elas eram de 12,1, cai para 4, 6,5, 5, 5. Então, uma despesa operacional bastante equilibrada. Então, com isso, dá para se observar que a empresa ela vem ali com a rédea curta, ali, tanto na parte de custo quanto na parte de despesa, justamente tentando produzir os melhores resultados possíveis. Mas eu vou trazer para vocês aqui também como que está a situação financeira da Dexos nesse momento através dos gráficos aqui da liquidez, começando pela liquidez geral, que é a capacidade de pagamento das dívidas de curto, médio e longo prazo, quanto que ela tem em relação à sua dívida. Lá em 2019, ela tinha apenas 44 centavos, quer dizer, para cada R$1 de dívida, ela só tinha 44 centavos. Em 2020, ele sobe para 0,66. Em 2021, para 1,11. Vai para 1,26 e agora fecha em março com 1,37. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que vence no curto, médio e longo prazo, a Dexos dispõe de R$1,37. Paga e sobra tranquilo. Então, mostrando que no curto, médio e longo prazo não tem problemas financeiros. Ao olharmos apenas o curto prazo, que é o dia a dia da empresa, quanto que ela tem de recursos para fazer frente às dívidas do dia a dia. E esse número ele sai com 1,21 lá em 2019, sobe para 1,60, sobe para 1,98, sobe para 2,72 e sobe para 2,91. Então, quer dizer, mostra que para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a empresa dispõe de R$ 2,91. Paga, sobra bastante. Então, uma empresa que financeiramente está muito bem, trabalhando com uma grande folga financeira. Já o endividamento, nesse outro quadro, vai nos mostrar o tamanho e o comportamento da dívida da Dexos. Ela que sai com 75,4% lá em 2019, cai para 62,6%, cai para 59,1%, cai para 47,4% e agora fecha com 46,2%. Então veja que é uma escadinha ali, o endividamento vem caindo a cada exercício e agora em março de 2023, de tudo aquilo que a empresa tem, ela deve 46,2%. Já nesse outro quadro, temos aqui os índices de rentabilidade, começando pela margem líquida. E a margem líquida ela vai nos mostrar o quê? De tudo que a empresa vende, ao pagar os seus custos, despesas, resultado financeiro, imposto, sobra quanto para a empresa? 2,77% lá em 2019.
14,5% em 2020, 12,9% em 2021, 8,6% em 2022 e esse ano vem trabalhando com uma margem líquida de 11,6%. De tudo aquilo que ela vende, sobra líquido e limpo para a empresa, 11,6%. No gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, é quanto que ela ganha em relação àquilo que foi investido. E ele sai com 2,71, sobe para 17, 17,8, 13,8% em 2022. Em relação a todo investimento feito através dos lucros gerados em 2022, a empresa gerou um ganho de 13,8%. O terceiro gráfico ali à direita é a rentabilidade do PL, que na verdade é o ganho dos acionistas, quem tinha as ações da empresa, quanto que ganhou nesses respectivos anos. 11% foi o ganho dos acionistas lá em 2019, 45,5% em 2020, 43,4% em 2021 e agora em 2022 os acionistas tiveram um ganho de 26,2% através dos lucros gerados pela empresa. E ao falarmos de acionistas, trago para vocês também nesse quadro aqui alguns indicadores relacionados às ações. Quanto que vale hoje uma ação da Dexus? R$ 6,55, com base em tudo aquilo que tem dentro do patrimônio da empresa. Porém, para você comprar uma ação da Dexus, você vai pagar R$ 9,65. Então vejam que o valor de mercado dela está bem superior ao valor patrimonial. O que nos dá um preço por valor patrimonial, um PVP, de 1,47. Isso quer dizer, as ações da Dexus são vendidas com um ágio de 47%. Lucro por ação dos últimos 12 meses, R$ 1,46, o que nos dá uma rentabilidade para o acionista de 15,13%. Isso quer dizer que ao comprar uma ação hoje da Dexus a R$ 9,65 e a empresa mantiver esse volume de lucros, os acionistas terão um ganho de 15,13%. Dividendos por ação, 37 centavos é o que a empresa distribuiu no ano de 2022. A relação preço/lucro fecha em 6,61, isso quer dizer que ao comprar ações da Dexus, os acionistas vão levar em torno de 6 a 7 anos para ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. Free float, nas ações ON da Dexus, 44,26% das ações estão circulando livremente no mercado. Já nas ações PN, nós temos um volume bem maior, 88,19%. Então, trazemos aqui o quanto das ações que estão girando livremente no mercado fora da mão dos controladores. O tag along da empresa é de 80%, isso quer dizer que se a empresa fosse vendida, seria garantido para os acionistas minoritários 80% do valor que fosse acertado com os acionistas majoritários. Aproveito e trago para vocês aqui também esse gráfico mostrando aqui o comportamento das ações ordinárias, né, da Dexus, começando lá pelo ano de 2018, bem no comecinho do gráfico ali, você vai vendo, as ações eram cotadas lá na época a 85 centavos, que foi justamente a época que ela ainda estava em recuperação judicial em 2018, 2019, então ela anda ali praticamente não passando de R$1. A partir do ano de 2020, aí a empresa começa ali uma pequena reação, né? Até porque saindo da recuperação judicial causa ali todo um ânimo no mercado, a ação já passa a trabalhar em R$ 2,50. Começa ali 2020, nós temos a pandemia, ela cai para 1,50, mas passando o efeito inicial da pandemia, aí sim, aí as ações da Dexus começaram a voar, né? E aí, tanto que chega em 2021, com as ações cotadas a R$ 7,30, ao entrar em 2021, ela tem ali uns picos, chegando até a R$ 17, fica ali dando alguns picos ainda durante 2021, mas na sequência ela cai e entra 2022, cotada na faixa de R$ 8,80, vai caindo durante 2022 até R$ 6, sempre recebendo ali algumas flutuações, né, durante essa trajetória. E agora, durante o ano de 2023, a gente observa ali que bem no finalzinho do gráfico, a empresa vem mostrando ali uma tendência de alta no valor de suas ações, combinando com uma cotação no último dia 19 de maio, com uma cotação de R$ 9,65. Então, por aqui você vê quando que as ações tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Dexus Participações S.A. Então, mais uma empresa analisada, Dexus Participações. Agora você já conhece o que é a Dexus, né? Uma empresa que a gente aqui tem que enaltecer, né? Porque quando uma empresa entra no processo de recuperação judicial, que ela já entra bastante debilitada, e durante o processo de recuperação também é um processo bastante difícil, porque tem que se vender diversos ativos, tem que cortar na carne para tentar reestruturar a empresa.
e são poucas as empresas que conseguem sair de um processo de recuperação judicial e sair saudável, né, desse processo todo. E a Dexos, né, que era a antiga GPC Par, é uma das poucas empresas que passa por todo esse processo turbulento e consegue se recuperar, né? E aí a gente fica muito feliz, até porque todas as empresas aqui, elas são geradoras de renda, geradoras de emprego, geradoras de desenvolvimento. Então, o que nós queremos é que nossas empresas elas vão bem, porque elas indo bem, elas geram oportunidade, que é o que nós mais precisamos aqui no Brasil. E para quem é investidor em ações ou para quem pretende investir em ações, naturalmente, quando você escolhe uma empresa, então a ideia é que essa empresa justamente ela cresça, né, para que você também possa ter o seu patrimônio crescendo, acompanhando esse desenvolvimento da empresa. E toda essa parte de desenvolvimento dos números da empresa, isso nós conseguimos enxergar através da análise das demonstrações, onde nós mapeamos e conseguimos enxergar da onde que a empresa está vindo e para onde que a empresa está indo. Então a gente tem pelo menos uma previsibilidade com base nos números do que pode acontecer com a empresa em termos de futuro. E você pode aprender também sobre análise de balanço de uma forma muito fácil, simples e descomplicada. Agora, no dia 23 de junho, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos online, aqui, ó, presencial, porém à distância, um curso ao vivo, onde estaremos das 19 até as 22 horas, numa sexta-feira, falando aqui a respeito de análise de balanços com interatividade, a gente participando junto aqui, e eu vou ensinar para vocês como que a gente faz todo esse processo de análise para você também poder aprender a olhar o número e entender o que esse número quer lhe contar, o que esse número quer lhe dizer. E será um prazer ter vocês junto conosco. Para se inscrever é fácil, tem aqui meu WhatsApp, me manda a mensagem no WhatsApp, eu lhe encaminho a ficha de inscrição, já que as vagas são limitadas também, e será um prazer ter vocês conosco. E o custo? Apenas R$30. Apenas R$30 para 3 horinhas de curso que estaremos juntos aqui, eu e vocês. E será um prazer ter todos vocês comigo também no curso. Valeu, então, um grande abraço aí e espero vocês.